Bom dia, meus amigos do Domingo de Pijama, covidentos e covidentas, não covidentos, sejam bem-vindos a mais um Domingo de Pijama. Hoje, como eu prometi para vocês, eu vou detalhar como foi feita a obra de restauro da primeira fase da Ponte dos Barreiros e pedir para vocês que, apesar da abertura do comércio, mantenham aí, máximo possível, o seu distanciamento social, porque nós ainda não estamos no momento tranquilo em relação à doença, muitos casos ainda aparecendo e a gente precisa se precaver, ok? Peço a vocês também que se inscrevam no canal e ajudem a compartilhar esse vídeo aí com as pessoas dos contatos de vocês, para que a gente possa atingir aí o maior número de pessoas possível e fazer com que a nossa bolinha de neve cresça. Fiquem com a gente aí após a vinheta, se inscrevam no canal e veja como é que foi feita essa obra. Bom, pessoal, para vocês entenderem como é que foi a obra da ponte, eu fiz alguns desenhos aqui, alguns esquemas para a gente poder entender melhor o que aconteceu, tá bom? Então, ó, esse desenho do lado esquerdo aqui, ó, aqui, esse lado esquerdo aqui, é a vista da ponte olhando de cima, tá bom? E esse aqui do lado direito seria um corte olhando de frente, como se a gente estivesse na cabeceira da ponte olhando ela, a estrutura inteira, tá bom? Então aqui, ó, do lado esquerdo, vocês vão ver aqui a parte onde transitam os carros, que é esse lado esquerdo do desenho, e o lado direito é a via férrea, por onde antigamente passava o trem e que, teoricamente, o VLT deveria usar esse ramal para chegar até a área continental. Bom, o que foi feito exatamente nessa primeira fase dos trabalhos da reforma emergencial? Bom, vocês veem que eu anotei aqui, ó, número 1, número 2, número 3. Esses números são referentes à linha de pilastras, a margem esquerda da ponte, a central e a direita que sustenta a via férrea, que no desenho do lado direito equivale a essa aqui, ó, essa pilastra, a pilastra central e a pilastra da via férrea. O que foi feito? Eles viram que as pilastras que estavam piores eram dessa fileira aqui, ó, a fileira número 1, tá bom? Então eles separaram lá um número X de pilastras para reformar essas aqui, que eram as que estavam piores, não todas, mas uma grande parte dessa fileira número 1, que equivale a essa aqui, tá bom? No desenho do lado direito. Então vamos ver como é que estavam essas pilastras. Então vamos lá, ó. Esse desenho aqui da parte de baixo é como se a gente estivesse vendo a ponte de lado, tá? Então aqui a margem da área continental, aqui desse lado é a margem, desse lado aqui é a margem da parte insular, e aqui estão as pilastras. O que acontece? A parte que mais sofre exposição aos agentes corrosivos é essa parte das pilastras que fica na linha da maré, que a maré sobe e desce, e o ar, o oxigênio que tem na atmosfera, reagindo com sódio,
cloreto de sódio, que é o sal da água, acaba corroendo toda a estrutura do concreto e a parte metálica estava tudo exposta. Então vejam bem, a parte mais profunda da pilastra, ela estava relativamente saudável e os laudos mostraram que não haveria necessidade de estar se mexendo nisso e que havia a necessidade de fazer a recuperação dessa parte superior das pilastras que estavam ruins. Então vamos olhar aqui em cima. Eu fiz um desenho aqui em cima. Então, esse do lado esquerdo seria aqui, ó, uma pilastra comprometida. Essa parte em verde é onde está ruim, tá bom? E aqui é a estrutura por onde passam os carros, em azul. Você vê que a pilastra fica ruim aonde tem nível da água com o ar, porque a maré sobe e desce aqui, e aí essa região fica mais suscetível ao ataque do oxigênio. E a parte inferior da pilastra, apesar de toda a idade que ela tem, ela estava em condições, segundo os laudos realizados. O que foi feito? Aqui no lado direito a gente pode ver. Foi feito uma camisa ou uma luva envolvendo toda essa estrutura que estava enfraquecida, tá? Aqui nós temos uma espessura de 11 centímetros em volta da coluna que estava defeituosa. O que são esses dois desenhos aqui para baixo? São dois ferros que foram espetados nesse concreto, ok? Então, hoje, as colunas estão assim, desta forma, que foram recuperadas. Nós temos aqui a parte antiga da coluna, temos a parte que estava doente e essa camisa ou luva que foi feita de concreto novo com esses ferros aqui expostos. Bom, a minha dúvida em relação a esse projeto é a seguinte. Primeiro, queria falar para vocês que com esse reparo, a ponte está segura, ok? Não há problema mais de risco de colapso dessas colunas. A questão que fica é: por que não foi feito isso daqui até embaixo, até o leito do solo? Porque com isso nós garantiríamos uma vida útil muito maior, uma vez que nós teríamos uma proteção total da coluna antiga. Essa é a primeira questão. A segunda questão é: esses dois ferros que foram colocados aqui, eles estão expostos à ação do cloreto de sódio, do sal que tem aqui na água do Mar Pequeno. O que pode acontecer? Esses ferros aqui, eles vão enferrujar com certeza, e essa ferrugem pode caminhar aqui para dentro da nova estrutura da camisa e contaminar toda essa nova estrutura, fazendo com que isso aqui venha a precisar de um novo reparo muito rapidamente. Então, das duas, uma: ou se descia com a camisa até o final, pode ser que isso esteja contemplado agora na fase 2, ou não se deixaria esses ferros expostos para contaminar a estrutura. Então, isso só pode ser explicado pelo engenheiro que conduziu os trabalhos. É isso que nós queremos saber. E aqui, como pré-candidato, eu estou fazendo, às vezes, do vereador que deveria questionar junto ao Ministério Público, junto à Justiça,
esse projeto, por que não contemplou aqui. Olhando aqui para a parte de baixo do desenho, as colunas menores, por exemplo, essa aqui, ó, da direita, ela foi totalmente encamisada. Por quê? Porque ela era uma coluna curta. Inclusive foi cortado aqui o solo e essa camisa desceu até o final. Ou seja, aqui existe uma total proteção da coluna velha. O que não aconteceu nessas colunas aqui do meio, que são mais profundas. Ok? Então, a primeira pergunta é essa. Por que não se fez até o final e por que se deixou esses ferros expostos? Agora, nós vamos voltar para o desenho de cima, porque é uma outra questão muito importante. Voltando aqui para cima, agora a segunda fase vai contemplar aqui a segunda coluna, tá? Essa parte central aqui, ó, vão começar a mexer nessas que também precisam de reparo. Agora, um problema muito grave é que esta terceira linha de colunas que sustenta a ferrovia, ela não está contemplada no projeto. Ou seja, o projeto de recuperação da Ponte dos Barreiros, ele vai mexer apenas nas duas fileiras de coluna 1 e 2 que sustentam a parte rodoviária. Não existe nada no projeto que contemple essa terceira linha de colunas que sustenta a ferrovia. Por quê? Porque diferente do que o prefeito disse, de que não ia mais ficar discutindo quem era o pai da criança, se era do estado, se era do município, e que o importante foi resolver o problema, gostaria de dizer que o problema não está resolvido completamente. Por quê? Porque ainda existe esta briga com o Estado da terceira linha de colunas que sustenta a parte ferroviária e que seria fundamental a recuperação dessas estruturas para que o VLT pudesse chegar até a área continental. Só que no projeto realizado aí pela prefeitura com recursos do governo federal, não contempla a manutenção desta terceira linha. Dois problemas. Primeiro problema, se esta parte vier abaixo, e ela está bem ruinzinha, tudo vem abaixo junto. Ou seja, não adianta a gente consertar essas duas partes e descuidar da terceira. É que nem um banquinho. Se você tem um banquinho com 3 pernas, se uma perna quebrar, o banquinho não fica em pé, tá certo? Então, o primeiro problema é esse. A gente está gastando um dinheiro de 48 milhões aí para recuperar uma estrutura que pode vir abaixo porque uma das pernas não está sendo contemplada no projeto, porque ainda se está discutindo quem é o pai da criança. Segunda questão é, ora, vejam vocês, uma ligação tão importante como essa, que poderia ajudar milhares de pessoas que residem na área continental através do VLT, não está contemplada no projeto. Por que não se conversou com o governador para se aproveitar esse momento e recuperar também essa terceira linha aqui? E aí, a partir de então, nós teríamos a liberada para que as obras do VLT retomassem no sentido da área continental. Então, os nobres vereadores
e o excelentíssimo senhor prefeito precisam urgentemente sentar com os deputados estaduais e com o governador, com o qual o nosso prefeito tem péssimas relações, o que é péssimo para a nossa cidade, e da mesma forma como ele foi eleito baseado no vínculo que ele tinha com o ex-governador, e que isso iria trazer milhares de reais, milhões de reais para a cidade em recurso, e a gente sabe que isso não foi verdade. Da mesma forma, se ele for reeleito, nós vamos ficar à míngua mais alguns anos, porque o senhor Dória não manda dinheiro para São Vicente por conta da rixa que ele tem com Márcio França. Então, quem votou no senhor Pedro Gouveia pensando em trazer recursos para a cidade, tem que rever seus conceitos, porque ele não teve maturidade política de estar sentando com o governador, deixando os interesses pessoais de lado, de ambas as partes, e pensarem na população do município, que precisa urgentemente que essa ligação seja reformada para que o VLT possa chegar lá. Então, é isso. Tenho de fontes seguras que a ponte, a parte que foi mexida, a reforma que foi feita, foi bem feita, no sentido de que garante a viabilidade do transporte de veículos automotores sobre a ponte. Não existe mais nenhum risco de desabamento iminente, a não ser esta parte que não foi contemplada, e nos demais segmentos que deverão ser continuados aí na próxima parte da obra. Mas fica a dúvida por que ainda não foi feito o serviço completo até lá embaixo, muito provavelmente para diminuir custos, e o que vai ser feito com essa estrutura de ferro aqui, que pode amanhã ou depois vir a contaminar toda a obra que foi feita. Então, com a palavra, o engenheiro da obra, o senhor secretário de obras, o senhor secretário de projetos especiais, o prefeito, os vereadores, o Ministério Público e o juiz que decretou a interdição da ponte. Pessoal, era isso aí que eu tinha a falar para vocês. Eu acho que essa é a função de uma pessoa que quer ser vereador e está se colocando como pré-candidato. É isso aí que a gente precisaria e espera dos vereadores, que na verdade pouco fazem. Hoje temos a nossa tradicional live dos domingos quinzenais, às 19 horas. Já se preparem, já convidem seus amigos, já compartilhem o Domingo de Pijama com eles, convidem, marquem seus amigos, marquem de se encontrar lá na nossa live das 19 horas no Instagram e no Facebook, ok? 19 horas encontro vocês. Um grande abraço, e aí a gente pode tirar dúvidas aí a respeito do projeto, também tirar algumas dúvidas a respeito da situação da pandemia e falar um pouco mais sobre os nossos projetos para o ano que vem, se Deus quiser. Um abraço!